Fala meus planilheiros, minhas planilheiras, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de volta depois de tanto tempo, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Cuyamo, Japa do Excel, tá? E agora eu vou reativar esse canal e prometo ficar de vez aqui dentro do YouTube agora, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, até para recompensar todo esse tempo aqui que eu deixei de postar vídeo, tá? Eu quero trazer aqui um curso de Excel, nível básico, de extrema qualidade para vocês e 100% gratuito, tá? Então até aqui, ó, dá uma olhadinha no cronograma aqui junto comigo para ser bem direto. Então serão 4 aulas, tá? Eu postarei aqui 4 aulas, aula 1 com essa daqui, tá? Então colocando de tudo que é o mais essencial vocês saberem do Excel para vocês saírem do zero para atingir ali o nível básico, tá bom? Então vamos lá, vou ler rapidão aqui com vocês, ó. Aula 1. A gente vai ver sobre as ferramentas do Excel, o menu, para que serve, quais são as operações matemáticas do Excel, como que a gente utiliza, né, que é a soma, a subtração, multiplicação e divisão, e a gente vai criar a nossa primeira tabela de dados aqui na aula 1, tá? Puxando aqui para a aula 2, fórmula soma, se conte e formatar células no Excel, além de como a gente faz para imprimir, fazer impressão aqui dentro do Excel, tá? Aula 3, fórmulas texto, direita e esquerda e hoje, tá? São formatação condicional, lista suspensa e alguns atalhos bem bacanas aqui. E a aula 4 é como escolher... e plotar os melhores gráficos, tá? Quando a gente fala em gráficos, eu vou mostrar para vocês em qual situação, por exemplo, usar um gráfico de barras, de linha ou de pizza, né? Então a gente vai colocar quais melhores situações para usar cada um e, obviamente, ensinar aí como que faz para fazer esses gráficos aqui no Excel, tá bom? E aí que é um negócio bem legal, eu tenho 2 bônus aqui para vocês bem bacanas. O primeiro bônus, tá? Dicas profissionais para auxiliares, assistentes administrativos, jovens aprendizes e estagiários. Então a gente vai pegar o tema análise de dados Excel e vai dar várias dicas bem bacanas para a galera profissional que está começando no mundo administrativo, né, no setor administrativo e que na verdade necessita ter o Excel ali para poder bombar ali na verdade o seu currículo, para poder se destacar no dia a dia, para almejar ali, né, cargos melhores e maiores ali durante sua carreira, tá bom? Então é bem bacana, não perca isso daí, tá? Vai ser lá no final da aula 4 isso. E aqui, pessoal, há um bônus bem bacana também, acho que o mais legal aqui desse curso gratuito que eu vou dar para vocês. Quem assistir as 4 aulas, né? Quem comentar em todas as 4 aulas aqui no YouTube, quem seguir a gente lá no Instagram, Japa do Excel, né? Pode seguir agora já, por favor, para dar uma força lá pra gente. E quem me chamar lá no direct no Instagram, falando lá depois que assistiu as 4 aulas, passando o nome, tudo certinho, o que a gente vai fazer? A gente vai emitir um certificado em PDF, vai mandar direto ali no WhatsApp de vocês, né? Que a equipe vai entrar em contato com vocês aí depois para pegar tudo certinho os dados. E eu vou entregar para vocês esse certificado de conclusão do curso, tá? Então, além de vocês terem um curso completo, gratuito, vocês vão ter o certificado em PDF para poder postar no LinkedIn, para poder colocar no currículo aí para dar uma turbinada, beleza? Então aqui, pessoal, sem mais enrolação aí, bora para esse vídeo para aula 1 aí. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui agora, significa que sim, você já sabe ou já tem uma noção muito grande do quanto essa ferramenta é importante no mercado de trabalho, tá? Principalmente ali na área administrativa, corporativa, industrial, enfim, empresarial, independente se você é CLT ou se você tem sua própria empresa, essa ferramenta a gente utiliza para tudo, pessoal, tudo que vocês imaginarem mesmo, tá? O Excel ele serve para fazer planilhas eletrônicas, tabelas, né, visualização de dados em forma de dashboard, de forma de gráfico, tá? A gente vai ver o que é esse tema dashboard com o tempo aqui no curso, tá bom? Enfim, pessoal, ela é uma ferramenta super completa, até de automatização de algumas coisas ali, corriqueiras do dia a dia na parte administrativa, tá? Então vamos lá. Galera, tudo no Excel, ele começa através desses quadradinhos aqui que a gente chama de células, tá? Então, essas células encontram, na verdade, de uma coluna com uma linha, ok? Então, aqui se eu pegar a coluna C e a linha 8, o encontro dessas duas informações, ele vai gerar a célula C8, aqui onde eu estou mexendo no meu mouse, tá vendo? Se eu pegar aqui a coluna F e a linha 15, o encontro disso daqui vai ser a célula F15. Então, a referência no Excel sempre vai ser por células, tá? Então, beleza. Partindo desse princípio, o que a gente vai ver aqui, ó? Aqui em cima, ó, onde eu estou mexendo aqui agora, lá tem arquivo, página inicial, inserir, layout da página, formulários, enfim.
Aqui a gente chama que é a barra de ferramentas no Excel. Aqui, pessoal, tudo que vocês imaginarem, ele está composto aqui dentro dessa parte superior, tá? Formatação de células, mexer com fórmulas, inserir imagens, inserir vídeos caso precise, tudo que vocês imaginarem, gráficos, ele está aqui na parte da barra de ferramentas, tá? Essa barra de ferramentas a gente vai explorar ela desde a aula 1 até a aula final aqui do nosso curso aqui no YouTube, tá bom? Então aos poucos a gente vai explorando todas as partes principais aqui do curso básico que você precisa saber aqui no curso, beleza? Então vamos lá, ó. Aqui na página inicial eu quero só, na verdade, alinhar aqui com vocês alguns termos que eu vou utilizar, tá? Por exemplo, eu vou falar o seguinte, ó pessoal, lá na barra de ferramentas, no quadrante fonte, por exemplo, o quadrante é isso daqui, onde eu estou mexendo no meu mouse, ó, tá vendo? Ele tem um quadrante aqui de fonte, onde a princípio a gente pode alterar o estilo da fonte ali que está digitado aqui no Excel, qual que é o tamanho dessa fonte, né? Se eu vou colocar em negrito, itálico, sublinhado, se eu quero colocar alguma borda aqui, tá? Alguma borda aqui no meu texto, na minha tabela, enfim, qual que é o preenchimento da minha célula aqui, qual que é o preenchimento da fonte de texto que está contido na célula. Então nesse quadrante, lá na barra de ferramentas, então, página inicial, quadrante fonte, eu faço isso. Barra de ferramentas, página inicial, quadrante alinhamento, então eu vou fazer o alinhamento do meu texto aqui na célula. Quadrante número, então aqui é onde eu vou formatar meu número, se ele é número normal, né, se ele é um número de contábil, se eu quero uma data, se eu quero uma hora, se eu quero porcentagem, enfim, aqui nesse quadrante. Então só para alinhar aqui o que eu vou conversar com vocês, dialogar durante esse curso, tá? Então vou falar, pessoal, base de ferramentas, inserir lá no quadrante de gráficos, então vocês vão saber que já é aqui. Galera, lá na barra de ferramentas em revisão, clique em revisão, lá no quadrante de proteger, de proteção. Então vocês vão saber que é aqui que eu estou falando, onde eu estou mexendo no meu mouse. Beleza? Então tudo acontece aqui na barra de ferramentas e aos poucos a gente vai explorando isso, tá? Menu do Excel é o seguinte, vocês vão clicar aqui em arquivo, tá? Clica lá em arquivo. Isso aqui é o famoso menu aqui do Excel, tá? Então aqui eu coloco aqui, por exemplo, eu vou clicar aqui na informações, tá? Eu tenho aqui informação dessa planilha, quando que ela foi criada, qual foi a última modificação, quem criou, quem por último modificou, tá? Se eu clico aqui em conta, por exemplo, ó, aqui é bem bacana. Quando vocês clicam lá na barra de ferramentas em arquivo e vem aqui na parte de conta, é muito legal vocês saberem qual a versão do Excel que vocês estão utilizando, tá? A última versão, pessoal, até então, né, durante a data desse vídeo que está sendo gravada, a última versão é a Office 365, tá? Então a Office 365 é a versão mais completa, mais atualizada aqui da Microsoft, se tratando aqui do Excel. Então aqui se você estiver com o Excel 2016, vai aparecer aqui, pacote Office Excel 2016, Office 2019, enfim, 2010, 2013 e assim por diante, tá? O que eu recomendo até para os meus alunos quando vão fazer o curso comigo? Sempre recomendo pelo menos, no mínimo, a versão 2016 para cima, tá? Porque a versão 2016 para cima, ela já tem o Power Query aqui, que é um software agregado aqui com o Excel, que eu vou explicar mais para frente o que é, tá? Então eu sempre recomendo dessa versão para cima, ok? Quero salvar aqui então, pessoal, salvar como? Eu escolho aqui procurar, escolho aqui o local que eu quero salvar esse arquivo aqui, por exemplo, salvo ele lá e clico em salvar aqui que ele já vai estar no computador de vocês, tá bom? Então beleza. Então menu do Excel é só lá em arquivo e a gente vai ter todo o menu por lá, tá? Aqui os arquivos recentes que foram abertos, enfim, tá? E aqui a barra de ferramentas é na parte superior onde tem todos os comandos que a gente vai utilizar aqui dentro aqui do software, beleza? Pessoal, agora é o seguinte, né? Dando essa passagem geral aqui, eu queria falar para vocês sobre essas linhas de grade aqui no fundo, tá? É muito pessoal, tem pessoas que gostam de utilizar essas linhas de grade aqui no fundo, tá? No Excel, e tem outras pessoas que não. Eu, por exemplo, aqui não gosto, tá? Eu acho que não tem muita necessidade, é um negócio que só deixa esteticamente muito poluído aqui a nossa planilha. Então, o que eu faço caso eu queira tirar, por exemplo? Eu lembro lá daquela comunicação nossa alinhada, então vamos lá, ó. Cliquem lá em barra de ferramentas, lá em exibir, tá? Eu vou vir aqui em mostrar, tá? Tem dependendo da versão do Excel, ele não tem esse botãozinho de mostrar, ele já está direto aqui, ó. E vocês vão aparecer lá, barra de fórmulas, títulos e linhas de grade.
pode ver que tá um quadradinho do lado aqui e tem um checkzinho, né, neles aqui. Por exemplo, linhas de grade, eu não quero usar, por exemplo, que é o caso que eu vou mostrar aqui. Então eu venho aqui no quadradinho das linhas de grade e desflego. Pode ver que quando eu desflego, automaticamente as linhas de grade já somem. Se eu clico, elas voltam, tá? Então eu vou tirar daqui. Barra de fórmulas, ó, eu posso tirar e posso colocar. Barra de fórmulas é esse carinha aqui em cima, ó, essa barra em branca aqui. Então, quando a gente for digitar uma fórmula, uma função, ela vai aparecer aqui em cima para nós para facilitar, tá? Então, é bem legal deixar isso aqui, essa barra de fórmulas ativa, principalmente agora que a gente está aprendendo, que vocês estão aprendendo, tá? Então, sempre deixem, por enquanto, essa barra de fórmulas aqui, ok? E a parte de títulos, ó, se eu clicar lá numa célula, vou lá em exibir, vou em mostrar e tiro os títulos, ele vai tirar a nomenclatura das colunas e das linhas, tá? Ó, vai ficar assim. A gente utiliza essa parte, pessoal, de tirar os títulos lá na frente quando a gente aprende a fazer dashboard, por exemplo, onde a gente quer aumentar a margem ali, por exemplo, da tela do Excel, para os gráficos ali, a visão, a visualização ficar melhor ali do usuário. Então, nesse caso a gente tira. A princípio, até então, a gente mantém, tá? Então, a única coisa que eu tirei aqui foram as linhas de grade mesmo, ok? Então, aqui, ó, vamos clicar lá agora na planilha. Ponto interessantíssimo, importante também, tá? Essas abas aqui embaixo, que a gente chama, né? Acho que vocês também são habituados a chamar assim, ó. Essas abas aqui embaixo, todo mundo chama geralmente assim, ó, ou de abas, ou de guias e outros de planilhas, tá? Qual que é a forma correta de se falar? A forma correta é o seguinte, ó. Olha, eu tenho um arquivo aqui no Excel geral, que o nome dele aqui em cima, onde eu estou passando o mouse, é prazer, meu nome é Excel, aula 1. Então, assim, esse é um arquivo que eu tenho dentro do Excel. E dentro desse arquivo, eu posso ter várias planilhas, ou uma só, ou duas, enfim. Nesse caso aqui, eu tenho uma, duas, três, 4 planilhas de Excel dentro do arquivo aqui em geral, tá? Então, o jeito correto de falar é planilhas. Então, eu tenho, clica lá, por exemplo, na planilha primeira tabela no Excel. Beleza? Eu cliquei aqui na planilha. Mas, se vocês quiserem chamar de guia, de abas, também nada impede, tá, pessoal? É só um jeito assim, uma forma mais técnica de falar. Então, aqui, ó, clica lá então lá na planilha primeira tabela no Excel. E o que que a gente vai ver, ó? Sempre foi minha curiosidade quando eu estava aprendendo, isso há vários anos atrás, quando eu comecei de estagiário, tá? Para quem não sabe, assim, a minha formação em geral mesmo, eu sou engenheiro químico, né? Trabalhei na área industrial por muito tempo, tá? E no meu primeiro estágio, quando eu fiz lá em São Paulo, aí eu vi a necessidade de aprender o Excel, tá? E a minha primeira necessidade foi quando pediram para eu fazer uma tabela de dados aqui, que é uma coisa simples aqui para quem já utiliza até no início ali a gente já aprende a fazer isso, mas no começo eu bati muita cabeça. Então, se você está vendo esse vídeo hoje e não sabe, nunca fez uma tabela de dados, vem comigo aqui agora que vocês vão fazer aqui a primeira tabela de vocês, tá bom? Então é o seguinte, ó, do lado esquerdo aqui da nossa tela, a gente tem uma tabela modelo aqui, vamos dizer assim, uma tabela que a gente vai copiar aqui do lado, a gente vai fazer do zero, tá? Então aqui, ó, eu tenho os cabeçalhos, né, ou o cabeçalho aqui dessa tabela, com a data, por exemplo, aqui de uma venda, né? Qual que é o produto vendido nessa coluna aqui, aqui, ó, qual que é o valor unitário que foi vendido aqui desse vestido lá no dia 2 de janeiro de 2021, por exemplo, R$ 69,90, a quantidade que foi vendida e aqui o valor total, tá? Dessa venda, e assim por diante. Ok? Então pode ver que o cabeçalho ele está em negrito, ele está alinhado, centralizado o texto ali dentro da célula, ele está colorido, o fundo ali, né, o plano de fundo da célula de amarelo, tem linhas de grade aqui, formatação aqui, ó, em forma contábil, em forma de data. Então a gente vai digitar aqui algumas coisas, copiar e colar outras e vai formatar essa tabela aqui à direita do jeito que está aqui à esquerda, tá? Então vamos lá. Seguinte, eu queria que vocês clicassem para quem baixou a planilha aí. Quem não baixou, dá um pause no vídeo aqui agora, vai lá na descrição, faz o download da planilha para você ir acompanhando aqui junto comigo, ok? Então vamos lá. Eu queria que vocês fizessem o seguinte, cliquem agora lá na célula G8, lembra lá da referência Excel, tudo referência por célula, então vai lá na coluna G, na linha 8, vai lá na célula G8, clica lá, digitar então data, tá? Peguei o mouse, cliquei na célula do lado, vou digitar produto, vou pegar o mouse, ó, cliquei na célula do lado, vou digitar valor unitário. Percebe que quando eu digitei e terminei de digitar, eu tenho que pegar o mouse,
vir aqui e clicar na célula do lado. Então depois que eu digitei, sem encostar a mão no mouse, eu posso também apertar a tecla Tab. Aquela duas setinhas apontadas um para cada lado, geralmente no notebook ele está acima do Caps Lock aí, tá? Então aperta Tab, ó, automaticamente o cursor ali da célula já vai mudar para casa vizinha ali, né? Para a célula vizinha. Então vamos lá, ó, quantidade, vou apertar Tab, valor total, ok? Então aqui, ó, beleza, já digitei já os 5 cabeçalhos igual da tabela da esquerda. Pessoal, aí beleza, copiamos a primeira linha ali, digitamos aqui manualmente, mas eu não vou digitar todas essas informações aqui manualmente, porque leva-se muito tempo. Então eu vou aproveitar aqui a situação até para mostrar para vocês uma das formas aqui para a gente fazer isso de uma forma um pouco mais rápida, de um jeito um pouco mais rápido, tá? Então beleza, ó, a primeira linha nós copiamos, então a gente vai pular ela. Agora eu queria aqui, ó, que vocês pegassem o mouse de vocês, clicassem lá na célula A10 e, ó, selecionassem, ó, até o final aqui e arrastassem para baixo. Beleza? Vai arrastando até o final lá. Existem outros atalhos para fazer isso, essa seleção de uma forma mais rápida, mas lembrando, né, vamos passo por passo, forma gradativa aqui no curso, né, que vocês estão aprendendo agora. Então, vamos de pouquinho em pouquinho que a gente vai chegando lá até o final, tá? Beleza, selecionou tudo, agora a gente vai utilizar um atalho, pessoal, que não é exclusivo do Excel, isso é do Office em geral, que é o famoso Ctrl C. É o atalho mais conhecido de todos aí, tá? Para quem não conhece, o atalho Ctrl C, ele vai copiar a seleção que a gente fez aqui, né, com o mouse aqui agora há pouco. Então, fizemos a seleção, vou apertar aqui, ó, Ctrl C. Pode ver que agora ficou um monte de negócio pontilhado aqui na seleção, significa que ele já está copiado, tá? Eu vou agora, ó, queria que vocês clicassem lá na célula G10, tá? E eu poderia muito bem dar um Ctrl V aqui, que é o atalho de colar as informações, tá? Ctrl V. Mas antes eu queria mostrar para vocês o seguinte: deram um Ctrl C lá? Ok. Clica aqui na célula G10, clica com o botão direito em cima da célula G10 e aqui, ó, você vai vir aqui na opções de colagem, nesse segundo ícone aqui, ó, que tem o 1, 2, 3 aqui, que é colar somente valores. Tá? Por questão de didática, eu queria que vocês clicassem aqui, por favor. Então vai lá, clica lá. Beleza. Galera, seguinte, colamos aqui todas as informações, ó, pode ver que ele bateu aqui a quantidade de linhas, lá na linha 44, show de bola. A única coisa que tá meio estranha aqui, ó, aqui na data tá 44.199, 44.200, 44.201 e assim por diante, né? Então tá meio esquisito isso. No valor unitário aqui também não tá em forma contábil, também aqui no valor total. Então a gente vai ter que agora formatar essa tabela para ficar igual a tabela da esquerda aqui, a tabela modelo, ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos formatar essa coluna aqui, ó. Então vai lá em cima na coluna G com o mouse, ó. Pode ver que quando eu passo meu cursor do mouse lá na coluna G, lá em cima, ó, onde eu estou mexendo aqui, ele fica uma setinha preta apontada para baixo. Quando vocês virem essa setinha preta apontada para baixo, clica com o botão esquerdo para selecionar a coluna inteira. Eu quero mudar o formato aqui das informações, tá? Antes de tudo, para que 44.199? Para o Excel, pessoal, ele não tem uma data ali, né? 2/1/2021. Para ele, são números sequenciais aqui de localização que ele usa, tá? Essa parte de 2/1/2021, nós que formatamos esse número que o Excel entende ali de sequencial, né, para se localizar, e a gente formata para a gente colocar numa visão que a gente está mais habituado a ver aqui no nosso dia a dia, tá? Então a gente vai selecionar essa coluna G, vai lá na barra de ferramentas em página inicial, e lá no quadrante de número, vocês vão clicar lá naquela setinha aqui, ó, onde está o geral, e clicar aqui em data abreviada. Ó. Pode ver então que minha coluna inteira agora mudou para data abreviada, show de bola. E agora eu queria que vocês clicassem aqui na coluna I, fossem lá em página inicial, vai lá no quadrante de número e coloca lá para contábil, tá? Pode ver que tem moeda e contábil, tá? Assim, é praticamente a mesma coisa os dois, mas eu, Gustavo, só uso 100% das vezes o contábil, tá? Então eu recomendo que vocês utilizem a parte contábil também, mas se vocês quiserem optar por moeda, sem problema, só vai mudar uma parte estética aqui do negócio. Tá? Então eu vou colocar aqui contábil, ó, eu vou colocar aqui moeda para vocês verem. Pode ver que contábil, o cifrão fica bem à esquerda aqui, ó, coladinho na margem esquerda aqui da célula. Se eu for para moeda, ele vai ficar juntinho lá na direita, ok? Então eu escolho contábil que eu gosto mais dessa configuração. E aqui agora eu vou clicar lá na coluna K de novo, vai em página inicial, quadrante número e vou mudar para contábil lá também.
Então, olha, a parte de formatação já está tudo ok, tudo certinho já. O que eu preciso fazer para deixar igual aqui então? Ó? Então falta as linhas de grade, falta o alinhamento das informações nas células e falta pintar ali, né, o cabeçalho de amarelo. Então vamos lá, vamos primeiro para o cabeçalho. Selecionei o cabeçalho, só o cabeçalho, vou lá em página inicial, tá? Vou em página inicial, eu vim aqui, ó, lá na cor do preenchimento, lá onde tem uma latinha de tinta, e vou colocar aqui, ó, amarelo. E aqui, se eu quero negrito, ó, eu vim aqui lá no quadrante de fonte, em página inicial ainda, e clica lá naquele N, ó. Pode ver que eu coloquei em negrito. Aproveitando que já está selecionado lá o cabeçalho, eu vou lá no quadrante de alinhamento e, ó, já faço esse alinhamento lá, ok? Agora falta fazer o alinhamento do resto aqui, ó. Então eu vou selecionar minha tabela inteira, pode ser com o mouse mesmo agora, tá? A princípio a gente não vai usar nenhum atalho, por enquanto. Vai lá em página inicial. Lá no quadrante de alinhamento, alinha tudo isso daí, ok? Aproveita que está alinhado e já está selecionado, pessoal. Já vem aqui lá no quadrante de fonte, clica aqui nessa setinha, ó, do lado desse quadradinho, e aqui vai ter várias opções de borda, tá? Se eu quero colocar só a borda inferior, na de baixo, borda superior na parte de cima, nas laterais, enfim. E aqui a gente vai usar todas as bordas, a gente vai colocar as bordas em todos os cantos das células. Então clica lá em todas as bordas. Olha que bacana, tá ficando quase igual já, tá? Só seleciona o cabeçalho, né? Seleciona o cabeçalho também, vai lá em página inicial e também coloca lá todas as bordas, ó. Então legal, ó. Então aqui, pessoal, praticamente a gente já matou a tabela, tá? Da mesma tabela lá do modelo que a gente fez, aqui a tabela cópia já tá 100% igual, ok? Então assim, a nossa primeira tabela aqui no Excel nós já criamos já, tá? Então, se você nunca criou uma tabela, essa é a primeira vez aí que você fez, então, a sua primeira tabela de dados aí no Excel. Então, se você está no seu trabalho hoje, né, ou futuramente, se você cair numa situação dessa, do seu chefe ou sua chefe chegar para você e falar assim, olha, fulano, eu queria que você pegasse essa folha aqui impressa e montasse uma tabelinha aqui no Excel, tá? Então, vocês já sabem, vocês vão pegar aquela folhinha lá e vão passar aqui as informações, vão criar os cabeçalhos, colocar as informações embaixo, formatar se é data, se ele é contábil aqui, se é porcentagem, tá? Vai lá, coloca um cabeçalhinho, alinha tudo, tá? Coloca linhas de grade, né, as bordas aí dessa tabela e boas. Você já aprendeu aqui já então a criar a tabela de dados no Excel. Então é o primeiro passo importantíssimo aqui, ok? Vamos agora, pessoal, clicar lá na planilha Operações Matemáticas no Excel para a gente encerrar essa nossa primeira aula, esse nosso primeiro bate-papo aqui, tá bom? Aqui, galera, a gente vai ver operações de multiplicação, adição, subtração e divisão no Excel, tá? A gente vai ver isso daqui. Antes de eu partir necessariamente aqui para a aula, né, para essa parte, eu queria mostrar para vocês como que são esses símbolos matemáticos aqui dentro do Excel, tá? Alguns são iguais, né, do que a gente usa aqui, né, fora do Excel, e outros um pouquinho diferente. Por exemplo, multiplicação, lá no colégio a gente está acostumado com aquele xizinho, né, ó. Tipo, 2 vezes 2, por exemplo, aqui, né? Aquele xizinho lá da multiplicação. Aqui no Excel multiplicação, nós usamos o asterisco, tá? Então seria assim, ó, 2 vezes 2 no caso, ok? Então a gente usa o asterisco aqui. Adição, normal, vai ser o maisinho lá. Subtração também, o menos, tranquilo. E a divisão, a gente está acostumado lá com aquele pontinho, tracinho e um pontinho embaixo. Aqui é o seguinte, ó, eu vou dar 2 cliques aqui na célula e vou colocar uma barra deitada aí, ó, ok? Então, esses são símbolos matemáticos que vamos aplicar aqui nessas funções, nessas fórmulas aqui no Excel. Galera, aqui embaixo eu tenho uma tabela bem semelhante ao que tínhamos lá na aba, né, ou na planilha, primeira tabela lá no Excel. Tá? Tem a data, tem o produto, o valor unitário, a quantidade, porém a diferença é que o valor total ele está em branco e a gente vai preencher isso daqui. Então a primeira operação matemática aqui que a gente vai aprender é a multiplicação, tá? Por exemplo, eu quero multiplicar o valor unitário, que é R$80, vezes a quantidade de unidades vendidas, que é 5. Então aqui eu quero que apareça o valor total aqui de R$80 vezes 5. O que acontece? Ó? Eu poderia muito bem fazer o seguinte, toda vez que a gente vai colocar uma fórmula ou uma função dentro do Excel, para a célula do Excel aqui entender que a gente quer colocar uma função ou uma fórmula, tá? Nós sempre, 100% das vezes, temos que iniciar isso dando o sinal de igual dentro da célula que a gente quer aplicar a fórmula.
Então eu clico lá na célula e dou um sinal do igual, tá? Coloco o sinal do igual, o Excel já entende lá no subconsciente dele. Ele pensa o seguinte: opa, o usuário ele quer colocar uma função ou ele quer colocar uma fórmula dentro dessa célula aqui. Então já o Excel já fica ligeiro lá quando a gente coloca o sinal do igual. Beleza, coloquei o sinal do igual lá, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Olha o que eu poderia fazer. Colocar o 80, certo? Que é o de R$80 ali da coluna de valor unitário. Vou multiplicar, né? Multiplicar como que é mesmo, ó. Multiplicar é o asterisco, então eu coloco o asterisco, tá? E agora eu vou colocar o 5, né? Que é 80 vezes 5, então igual a 80 vezes 5. Eu vou dar um Enter aqui agora. Apareceu aqui R$400, tá certo? Certinho, a conta está perfeitamente correta. 80 vezes 5, 400. Legal. Pessoal, mas lembra que eu falei para vocês no começo da aula? No Excel, tudo se baseia da localização através de células. Qual que é o problema que a gente fez aqui? Se eu tenho aqui uma necessidade de ao invés de 5 unidades, colocar 10 e dar um Enter, essa continha aqui não dá mais 400. 80 vezes 10 seria que dá 800. Mas aqui continua 400 aqui, tá? Eu queria que vocês dessem 2 cliques, né? Pega ali o mouse de vocês, seleciona a célula onde está o 400 e dá um duplo clique lá com o botão esquerdo do mouse, ó. 1, 2. Então aqui a gente vai rever a fórmula que a gente fez. Então ele está deixando bem claro aqui, ó. Ele está pegando 80 e multiplicando por 5, porque ele está indo atrás da referência numérica e não da referência da célula lá. Então como que a gente resolve isso, tá? Eu vou utilizar aqui um atalho chamado Ctrl Z, tá? Então aprendemos 3 atalhos até então aqui no curso. Ctrl C, que é de copiar, Ctrl V, que é de colar, e o Ctrl Z vai fazer o seguinte, ó. Ele vai voltar algumas ações que eu fiz, tá? Então dá Ctrl Z, ele volta algumas ações que eu fiz aqui dentro do Excel, ok? Então vamos lá, ó. Eu vou dar um sinal do igual então, né? Lembrando que o sinal do igual remete que eu quero começar uma função, uma fórmula. Agora, ao invés de eu digitar 80 asterisco, né, multiplicado por 5, eu vou apagar aqui. Eu vou pegar o mouse e a gente vai clicar em cima da célula que a gente quer multiplicar. Ou seja, eu vou clicar lá onde está 80. Ó, pode ver que ele não apareceu 80, apareceu a célula C13, que é onde 80 está localizado. Ó. Coluna C, linha 13, célula C13, ele está aparecendo lá. Então eu vou multiplicar pelo 5, que na verdade nada mais é que a célula D13. Então perceba o seguinte, pessoal. Eu vou dar um Enter aqui agora. Aí você vai falar, poxa, pessoal, também deu 400, também deu igual lá. Mas olha o que acontece, se o de 5 eu mudo aqui para 10 e dou um Enter, automaticamente aqui vai aparecer 800. Se eu mudo para 4 aqui, vai aparecer 320. Ou seja, eu vou dar duplo clique aqui na célula da fórmula, ele não está nem aí com o número que está dentro da célula, ele vai buscar especificamente, assim, exatamente o que está dentro da célula C13 e vai multiplicar pelo que está dentro da célula D13. Simples assim, tá? Então por isso aqui no Excel sempre as referências é através das células, tá? Beleza? Eu vou mudar aqui para 5 de novo para ficar igual de vocês. E agora, pessoal, eu preciso fazer de novo igual, clicar aqui em cima do 21, que é a célula C14, asterisco, multiplicar onde está o 10 aqui, que é a célula D14, e dar um Enter. Eu preciso fazer isso toda vez, ó, multiplicado por isso, igual a isso multiplicado por isso e dar um Enter. Preciso fazer um por um? Não, tá? Ó. O que eu vou fazer? Poderia começar até do primeiro lá, pessoal. Eu vou apagar esses últimos 3, vou deixar só o primeiro. Então depois que a gente faz uma primeira fórmula numa tabela, se a gente quiser fazer isso em massa, tem 2 opções. Pega o mouse de vocês, lá nessa célula onde a gente digitou a primeira fórmula, lá no cantinho direito, inferior direito, ó, só vou passar o mouse lá em cima, ó. Pode ver que quando eu chego bem lá no cantinho, na diagonal inferior direita, o meu cursor do mouse ele fica essa setinha preta aqui, ó, né? Um sinal de maisinho preto aí. Quando eu chegar nisso, vocês vão clicar 2 vezes com o botão esquerdo do mouse, ó. 1, 2. Automaticamente ele pega e já joga essa fórmula até lá embaixo da nossa tabela, tá? Ok? Então esse é o primeiro jeito. Ó o atalho lá, hein? Vou dar um Ctrl Z para voltar uma ação. Ó, voltei uma ação. E agora, ó, eu posso também muito bem ir lá naquele cantinho inferior direito, onde aparece o sinal de maisinho, eu clicar com o botão esquerdo do mouse, deixar pressionado e arrastar mesmo com o mouse até chegar lá embaixo, tá? E soltar lá embaixo. Então essas 2 opções são válidas. A primeira eu recomendo mais, porque quando a gente tem mais linhas aqui numa tabela, por exemplo, aqui tem 40 linhas mais ou menos. Se eu tivesse 1.000, 2.000, 3.000 linhas de informações, imagine pegar e arrastar isso até o final, lá ia demorar bastante. Então é só clicar na primeira célula que você digitou a fórmula, vai no cantinho inferior direito, dá duplo clique, que ele automaticamente vai distribuir esse cálculo
fórmula até lá embaixo. Beleza? Então é isso, pessoal. A multiplicação aqui tá ok. E agora, por exemplo, se eu quisesse fazer uma subtração, aí eu vou fazer um exercício aqui com vocês. Até aqui é bem legal. Às vezes a gente cria uma tabela de dados, igual aprendemos a criar aqui a nossa primeira tabelinha. Só que, galera, pense só comigo. Nenhuma tabela ela é estática, ou seja, nenhuma tabela de dados, de informações, você cria num dia e vai passar 1 ano, 6 meses, 3 meses e aquela tabela continuar do mesmo jeitinho. Porque todo o processo, independente da área que a gente trabalhe, ele vai alterando com o tempo, né? A gente vai fazendo uma modificação aqui, outra ali. Não tem necessidade, às vezes, de apagar algumas informações, algumas colunas que não são mais necessárias, que a gente, por exemplo, não controla mais no processo. E, em contrapartida, tem a parte que a gente precisa agregar novas informações, novas colunas aqui. Por exemplo, vamos supor que a gente fez essa tabela e esqueceu. Eu falei, puxa, tinha uma coluna de imposto lá que eu queria colocar e não colocamos. Então, vamos lá, ó. A gente vai lá no cabeçalho, do ladinho do valor total, vai digitar imposto, vai dar um enter, ok? Então aqui, ó, como que eu faço para colocar exatamente a mesma formatação daqui desse cabeçalho para cá? Para não ter que ficar toda hora indo lá em página inicial, mudar a cor, colocar negrito e centralizar, tem uma função aqui chamada pincel de formatação, que é muito bacana. Então, por exemplo, ó, eu vou clicar naquele cabeçalho do valor total, poderia ser em qualquer outro cabeçalho aqui, tá? Porque ele já está preenchido, já está azulzinho, já está em negrito, já está centralizado, tudo bonitinho. Então, cliquei lá, vou lá em página inicial agora. E aqui, pessoal, no quadrante de área de transferência, bem lá no cantinho esquerdo, tem um pincelzinho aqui, ó, chamado de pincel de formatação. Então, a gente vai clicar em cima dele aqui agora, ó. E pode vir aqui, ó, e clicar em cima do imposto agora, lá onde a gente digitou na célula do lado, ó. Clica lá. Tá vendo? Ele aplicou então um pincel de formatação daqui e replicou para a célula do lado aqui onde a gente tinha digitado imposto já. Beleza? Vamos colocar o imposto seguinte, ó. Coloca lá no imposto, dá um sinal de igual. A gente vai colocar aqui então uma fórmula que a gente vai fazer o seguinte, ó. O que é o imposto? O imposto vai ser em cima do valor total da venda, então eu vou clicar em cima do 400. Tá? E agora eu vou multiplicar, vamos supor que é um imposto aqui de 25% em relação ao valor total que eu vou ter que pagar aqui para o governo, por exemplo. Então, vai ser lá a célula E3 multiplicado por 25, dita 25, e coloca o símbolo da porcentagem, ó, 25%. Então, o que ele vai fazer? Ele vai calcular 25% em cima desses 400 aqui, tá? Então vai lá e dá um enter. Então 25% de R$400 é R$100. Então lembrando, eu quero replicar isso até para baixo. Digitei a fórmula, vou lá no cantinho inferior direito, apareceu o sinalzinho de mais preto, eu vou dar duplo clique, ó, 2 cliques com o mouse com o botão esquerdo, ó, 1, 2. Ele automaticamente já selecionou e arrastou essa fórmula para baixo lá pra gente, tá? Aproveitando que está selecionado, a gente vai lá em página inicial, vai colocar aqui todas as bordas, ó, todas as bordas e vai alinhar isso daqui, tá, pra gente. Ó, então tem aqui o valor do imposto aqui já aplicado, tá? Por que a gente calculou esse valor do imposto? Agora a gente vai colocar uma outra coluna aqui do lado que é o seguinte: valor total real. Valor total real. Pode ver que ele até já identificou aqui a formatação. Depois que a gente faz uma vez, ele já vai reconhecendo e vai aplicando para os demais colunas que a gente for adicionando aqui, tá? O valor total real seria o seguinte, ó, seria esse valor total aqui, que foi calculado lá atrás, menos o valor do imposto aqui, que é o valor total real que eu vou receber desse material aqui, por exemplo, dessa venda. Digitou lá, eu vou lá no cantinho inferior direito e dou 2 cliques, ó, 1, 2. Vou lá em página inicial, coloco todas as bordas, alinho, e beleza, ok? Então aqui a gente fez aqui já então a multiplicação, fizemos até a parte de uma porcentagem aqui, né? Como que a gente faz para tirar 25% ou enfim, né? Quantas porcentagens a gente quiser aqui de um valor total. E utilizamos aqui a subtração para calcular o valor total real, tá? Agora a gente só falta aqui a gente ver a divisão, galera. A divisão eu vou fazer aqui a parte só para vocês entenderem, tá? A divisão é o seguinte: caso eu queira, por exemplo, né, fazer o seguinte aqui, ó, eu pegar esse valor total real, lucro por peça, por exemplo, né? O que é lucro por peça? É o valor total que eu tive de lucro, que nem um lucro bruto, né? Obviamente falando, só para a gente mostrar aqui no exercício, eu vou dividir pela quantidade de peças que foi vendidas, por exemplo. Então vou pegar lá, ó, igual, não esqueça de sempre colocar o igual aqui,
Eu vou clicar lá em cima do 300, que é a célula G13, e eu quero dividir isso daqui pela quantidade de peças que foram vendidas, que é a célula D13 aqui, por exemplo. Vou lá, vou dar um Enter. R$60 lucro por peça, então eu vou lá no cantinho inferior direito. Opa, apareceu o sinalzinho de mais preto, eu vou dar duplo clique com o botão esquerdo do mouse, ó. 1, 2. Replicou isso aqui para baixo, vou lá em página inicial, vou colocar todas as bordas, alinhar e beleza. Então aqui eu já tenho, ó, 3 novas colunas aqui que a gente colocou, né, que colocamos aqui juntos, tá? Para falar aqui das operações matemáticas de multiplicação, adição, subtração e divisão. E até a gente deu um spoiler de como que a gente faz porcentagem aqui dentro do Excel, uma das formas. Beleza, galera? Então é o seguinte, pessoal. Eu vou encerrar essa aula 1 aqui por aqui, tá? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam da aula, isso ajuda muito, tá? Compartilha, se você já sabe tudo isso aqui, se você já tem um nível do Excel um pouco mais elevado, tá? Não tem problema, indiquem para um amigo, para uma amiga que você sabe que precisa aprender, tá? Avisa, fale, olha, o Japa do Excel vai colocar um curso gratuito do Excel básico, tá? A cada 2 dias eu vou postando uma aula aqui para vocês, tá? Então, se você não segue, siga aí, ativa o sininho das notificações para vocês colocarem o alerta aí da aula 2, da aula 3 e assim por diante, tá bom? E não esqueçam de comentar aqui, seguir lá no Instagram, tá? E lá no final da aula 4, lá, se vocês seguirem o passo que eu coloquei lá no início do vídeo, eu mando um certificado aí para vocês também, desse curso em PDF top. Beleza, pessoal? Galera, muito obrigado, até a próxima. Fiquem com Deus e tchau, tchau.